que eu vou te ensinar nessa pequena live, nessa pequena aula, rapidinha, se você fica poucos minutos, você vai aprender esses princípios. E como eu falei, um princípio é uma coisa que você já sabe que não muda, um princípio, tipo uma lei, tá? Ela não vai mudar. A lei até pode mudar, mas as leis físicas, químicas, ela não muda. E o princípio é um princípio, ele não muda. Como você sabe que o fogo é quente, como você sabe que o gelo é frio, na gastrometria existem uns princípios. E quando você souber esses princípios, você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais se esquecendo isso, a tua interpretação da gastrometria, eu te juro, vai ser assim, outra coisa. Vai ser outra coisa. Nunca mais vai ser igual. E você não esquecendo isso, lembrando disso, que é um princípio. Eu te falei, você não vai decorar uma fórmula. Uma coisa que não tem como não lembrar. É tipo fogo quente e gelo frio, tá? Na gastrometria é exatamente isso. E por isso que eu gosto de falar disso, porque você, lembrando essa coisinha aqui, daqui para frente a interpretação da gastrometria é outra, tá? Então fica aqui, ó, poucos minutos e você vai aprender isso, tá bom? Peraí que meu iPad travou, vou ligar aqui. Beleza, primeiro princípio, olha aqui na tela. O pH, pessoal, ele é o resultado, tá? Ele é o resultado, e não é o distúrbio. E esse princípio, pessoal, é uma coisa assim, muito louca. É muito louca, assim, porque muitas vezes você acha que se o paciente tem um pH alterado, se deve sempre a um distúrbio, que está presente ali. Mas não é o mesmo um distúrbio do que o pH. O pH é o resultado dos movimentos do distúrbio, que ainda nem vou falar disso. Então, sempre o pH é um resultado e não um distúrbio. Por que eu falo isso? Porque é nomenclatura. Atenção, porque esse é o primeiro princípio. E veja como vai mudar a tua interpretação da gastrometria. Pessoal, o primeiro princípio é esse. Nomenclatura. pH é o resultado. Veja aqui o pH. Ele está normal, né? Nós temos um pH que vai de 7,35, né? 7,35 a 7,45, beleza? Então ele está aqui em 7,42, está normal, né? Vamos por um pouquinho mais de... usar vermelho para marcar isso. Está normal, beleza? Ele está normal aqui. Mas existe um distúrbio. Veja o bicarbonato. Existe aqui um distúrbio. Tá? Existe um distúrbio. Veja o PCO2. Existe o distúrbio. Mas o pH está normal. Por quê? Porque o distúrbio não é o pH. O pH é o resultado dos distúrbios. E é nomenclatura. Por quê? Porque quando você fala e se refere ao pH, você vai falar de acidemia e alcalemia. E aí, pessoal, muitas vezes você vê a confusão até quando você escuta uma aula. É muito difícil você entender, porque muitas vezes o professor fala acidose, alcalose, e está se referindo ao pH. Esse paciente está com acidose, alcalose, e está falando do pH. Mas quando você quer falar do pH, exclusivamente aqui do pH, esse numerinho aqui, você não vai falar acidose e alcalose. Você vai falar acidemia e alcalemia. Roberto, que tonto, né? É uma nomenclatura, mas veja que diferença que vai fazer para você interpretar a gastrometria. Porque esse paciente, esse gasto que está aqui, esse paciente sim tem uma acidose, mas não tem acidemia. Veja que diferença. Ele tem um distúrbio lá presente. Existe um distúrbio que estava o bicarbonato, estava baixo. Mas o pH estava normal. Então não existia um distúrbio. Veja, vou te mostrar. Esse paciente estava normal aqui. Não existe aqui uma alteração do pH. Ele encontra-se normal, tá? Então não há acidemia, não há alcalemia, tá? Tipo bulimia, termina com isso, né? Acidemia, alcalemia, quando você fala do pH. Mas sim tem um distúrbio. Então esse paciente sim tem uma acidose, metabólica no caso. Veja como entender isso já muda. E, pessoal, você muitas vezes não entende, fica confuso, porque até mesmo alguns professores na aula falam errado. Acidose
se referindo ao pH, ou a alcalose se referindo ao pH. E quando eu falo de alcalose, o acidose é o distúrbio. Então, se eu Roberto, né, ou se uma pessoa te fala, se bem para você entender, em uma prova, pessoal, acidose e alcalose é o distúrbio, tá? Há um distúrbio, ou é o metabólico, o bicarbonato, que está presente na gasometria, ou é o respiratório, o CO2, o que está alterado, tá? E o pH é acidemia e alcalemia. Primeiro princípio. Segundo princípio, e não é menos importante, tá? Porque você vê esse número ali, é o pH. Você vê esse número de 7,35, né, a 7,45. Letra ruim, é? Mas beleza, você vê esse número lá. Da onde saiu esse número? O que conforma esse número? O que movimenta o pH? Sabe o que movimenta o pH, pessoal? A concentração aqui de H+. A concentração de H+. A concentração de H+. Ou seja, o pH mede, se você tem um pH-metro, um aparelhinho que mede o pH, que existe, tá? Ele existe, você põe ele ou uma fita, alguma coisa, ele vai mostrar mais alcalino, neutro ou básico, né? Neutro é o 7, ácido é mais para o 0, né? E 14 é mais básico, tá? Mais para lá. O nosso corpo é levemente mais alcalino, né? Está mais para aqui, para esse lado, tá? Então, o nosso normal já é alcalino, tá? Quando eu coloco uma fitinha para medir o pH, ele o que vai sensar? O que vai medir no meio que eu estou medindo? Seja sangue, seja o que for, urina, o que for. Né? Se eu coloco uma fitinha, pode ser até leite, quem faz queijo mede isso, né? Coloca isso lá e ele mede que quantidade de H+ nesse meio. Se ele vê muito H+, esse meio é ácido. É muito mais ácido. Se ele vê menos H+, esse meio é mais alcalino. Então, meu pH, pessoal, meu pH está conformado pela concentração de H+. Então, se aumenta a concentração de H+, meu pH vai ser mais ácido, né? Ácido. Tudo bem? Agora, se minha concentração de H+ está baixa nesse meio, o pH vai para o outro lado, vai ser mais alcalino, né? Alcalino. Tudo bem? Bem fácil. Um vai para um lado e o outro vai para o outro lado. Então, se meu pH ele está em acidemia, eu tenho que, olhando essa gasometria, entender que tem muito H+ nesse meio. Okay? Muito H+ nesse meio. Tudo bem? E aí, fica com isso na tua cabeça, porque aí vem esse outro princípio, né? De que é, vou te falar desse aqui, depois eu volto para outro. De que é quem produz os H+, da onde que eles vêm? Ele já está no nosso meio, tá? Essa fórmula aqui é da homeostase, né? O movimento, ele já está no nosso meio. Mas quem produz H+? E aí vem o outro princípio, né? Se você lembra disso, uma coisa você vai lembrar, você vai saber interpretar a gasometria de cara. Quem produz H+ são os ácidos, tá? E a definição de ácido, procura ali no Google, né, no ChatGPT, alguma coisa, sabe o que é? Aquele elemento, eu estou parafrasando, tá? Aquele elemento que tem a capacidade de soltar H+ no meio. Né? Então, eu tenho um elemento, eu coloco no meio e ele solta H+. Então, o ácido sulfúrico, ele em contato com o meio, uma coisa, ele solta H+. Né? Então, um ácido, até coloquei um limãozinho aqui, ele que faz? Solta H+ no meio. Solta H+ no meio, solta H+. Veja aqui, ó. Então, você tem uma cetoacidose diabética, eu nem vou falar na minha aula eu explico o detalhe da fisiopatologia, de como se conforma a cetoacidose diabética, tá? Dessa forma. Mas a cetoacidose diabética vai acabar produzindo cetoácidos, tá? Pela glucogênese, né? A lipólise, lá vai produzir cetoácidos. Esses cetoácidos é um ácido. Eles liberam que H+ no meio. Então, a produção de H+ vai aumentar. Vai aumentar. Por isso,
se eu falei aqui, ó, se aumentava a produção de H+, né? Se aumentava a produção de H+, o pH tende a ir para baixo. Tudo bem? Então, ácido, pessoal, é aquele que solta H+ no meio. Tudo bem? E agora, o que são as bases? Não é um contrário a um ácido. Ele não é que chupa os H+ do meio, tá? Ou outra coisa. O que ele faz? Ele neutraliza esses H+, as bases. A base mais presente e a que está na gasometria que a gente avalia é o bicarbonato. Existem outros, os fosfatos, as proteínas, tá? Mas a mais presente, a mais forte, a mais mensurável, a que tem mais atividade é o bicarbonato. E ele, o que faz? Uma base. O que ela faz? Se une a esse H+, a esse H+, e transforma ele em ácido carbônico, tá? Que esse ácido carbônico é um ácido inerte, que não tem ação nenhuma, nem no pH, nem em nada, na homeostase, nem em nada, tá? E que ele é altamente instável. Ele dissocia-se rapidamente em água e em CO2. Né? Então, se está vindo daqui para lá, essa água vai para o meio e esse CO2 sai pelos pulmões. Então, veja aquele caso da cetoacidose diabética, né? Que soltava H+, o bicarbonato vai se unir, então vai ser consumido, o bicarbonato vai descer, vai se transformar em ácido carbônico, água no meio e o CO2 para fora. Então, por isso que esse paciente está taquipneico pela produção de CO2 aumentada, né? Tentando liberar, né? Vai sair bastante CO2, vai eliminar, porque o pulmão está bom, então vai ter vai descer o CO2 tentando puxar a fórmula para lá, né? E o bicarbonato vai estar baixo, justamente porque está se unindo a esse H+, né? Que são os cetoácidos que ele está produzindo. Veja que interessante, né? Um princípio mudou tudo a interpretação da gasometria. Ácido é aquele que libera H+ no meio, base é aquele que se une aos H+, transformando-lo em um elemento inerte, né? No caso aqui o ácido carbônico, tá? Não vou entrar em detalhes, eu detalho essa fórmula aqui e te mostro todos os casos de acidose respiratória, de alcalose, de acidose metabólica, como se movimenta essa fórmula aqui. Interessante, né? Como que cada um compensa o outro, quais são os mecanismos de compensação e tal. Que isso é conhecimento a mais. Mas esse princípio já mudou a tua interpretação de gasometria, não é? Agora você, sabendo que ácido é aquele que libera H+ no meio, você já sabe por que o pH é mais baixo, por que está na acidemia, porque está aumentando os H+ no meio, né? Porque eu sei o princípio que o pH tem a ver com a concentração aqui de H+, né? E porque sei que se aumenta o pH diminui, então eu já sei isso. Por que meu pH está baixo? Se eu já imagino que está com muito H+. Veja que interessante. E eu sei que as bases é que se une a esse H+ e transforma ele em um elemento inerte aqui, né? Que é o ácido carbônico. E essa fórmula pode ir de cá para cá e de cá para lá, né? Não vou entrar nesses detalhes, já falei. Por quê? Porque se você quer aprofundar isso, pessoal, se você quer aprofundar em gasometria, tá? Não, eu quero aprofundar a gasometria, eu quero saber manejar a gasometria, entender tudo de gasometria, assim, dessa forma como eu estou te ensinando aqui, com princípios, sem fórmula. Minhas aulas, pessoal, não tem decoreba. Minhas aulas, eu te entrego meu raciocínio. Por quê? Porque eu sei que é uma coisa que você não esquece, que você não precisa anotar uma colinha. É tipo, o fogo é quente, o gelo é frio, uma coisa que você não vai esquecer. E essa é a minha aula de gasometria, tá? Onde eu te mostro todos os distúrbios, os ácidos bases, alcaloses, tudo lá para que você realmente entenda como que se maneja nesses distúrbios, como que até a acidose metabólica tem uma aula aqui, todos os distúrbios dos eletrólitos, né, incluindo fósforo, que é um distúrbio bem raro lá, todas as aulas aqui
e todas com os materiais, tá? Para você assistir e pode assistir offline também, né? Então, se você quer aprender gasometria, antes que eu volte aqui para a aula, né? Se você quer aprender realmente gasometria, comenta aqui, gasometria no teu direct, vai chegar aqui mesmo na live, tá? Pode comentar gasometria no teu direct, vai chegar o convite ali para meu curso que está com um desconto único. Assim, você vai pirar. E o acesso vitalício, você vai ter o tempo de sobra para aprender. Pessoal, eu tenho certeza que se você vê minhas aulas, você assiste, você pega um tempo para assistir, em 2 semanas você assistiu tudo, né? Pegando um pouquinho o tempo por semana, umas 4 ou 5 horas, né, na semana, você já assistiu tudo e você esquece. Você é outra pessoa entendendo de gasometria, né? Não é porque eu estou falando, porque eu sei o poder de transformação de um assunto que eu manejo muito bem, né? E que eu sei explicar. Né? Isso é o mais importante. Beleza. O outro princípio, e uma coisa que parece tão óbvia, mas que você acaba esquecendo, eu explico sempre na minha aula que a gasometria ele é um exame complementar. Por que você vê um raio-x, um eletro, você quer saber do paciente antes de ver o exame e a gasometria não, né? Porque você quer se confundir vendo os números lá sem saber o paciente. Você sabia que a tua acurácia de uma interpretação da gasometria vai ser muito melhor se você entender o que está acontecendo com o paciente? Por isso eu coloquei bem grande ali. O que avaliar antes numa gasometria? O paciente primeiro. Estuda o paciente. Se eu tenho um paciente jovem, 18 anos, diabético tipo 1, chega taquipneico, né? Chega bem taquipneico, e tem uma glicemia lá nas alturas, taquipneico, glicemia nas alturas, diabético tipo 1, totalmente desidratado, né? Já até meio nubilado, com vômitos. O que está passando lá? Esse paciente, com certeza, está em cetoacidose diabética. Já veio o que vai acontecer na minha gasometria. Eu já espero isso. Taquipneico. PCO2 provavelmente vai estar bem baixa, hipocapnia, né? Uma calose respiratória, uma hipocapnia. O bicarbonato vai estar provavelmente consumido devido ao aumento de produção de H+, pelos ácidos, pelos cetosácidos. Né? Eu só já sei. Coleta gasto é uma coisa que eu já esperava, eu só vou corrigir, iniciar o protocolo, etc., né? Com a gasto, mas é uma coisa que eu esperava. Agora veja outra coisa. Paciente depiocítico, tabagista, tá? Depiocítico, e chega lá com um esforço, e está cansado, cansado, não está conseguindo respirar bem e tal. Tabagista, não expande bem, o volume minuto ventilatório ele está diminuído. O que eu vou encontrar? Uma PCO2 lá nas alturas. E o bicarbonato provavelmente vai estar bem alto, porque é crônico, então ele já retém bicarbonato faz tempo, tá? Mas o PCO2 deve estar bem alto. Provavelmente isso, né? O que eu vou encontrar. Veja aqui, eu tenho alguns exemplos desses casos aqui, Isso é de uma aula também. Mas, veja esse caso aqui, mais ou menos o que eu te falei. Veja o que está o PCO2 aqui nesse paciente. Lá nas alturas, né? Veja, está de 80 e o bicarbonato estava de 31. É isso que eu te falei. Só lembrando do paciente, só sabendo mais ou menos a clínica do paciente. Por isso a clínica é primeiro, pessoal. O paciente primeiro. E aí está um machete ali, se você quer lembrar. O único que você deveria decorar é isso. Eu me lembro de cabeça, né? Porque mais de 15 anos vendo gasometria, me sei de cor, né? Mas os valores normais, mas tranquilo, sabe o quê? Por que tranquilo? Porque a maioria das gasometrias, os gasômetros já vem com os parâmetros normais do lado. Então você vai aprendendo, se não sabe, está ali do lado, tá? Só não precisa decorar. Agora o que você precisa lembrar são os princípios, porque eles vão fazer um diferencial na tua interpretação de gasometria. Essas coisinhas simples, bobas que eu te falei, pessoal, nunca mais você olha uma gasometria igual que agora. Então, se você quer saber gasometria, você quer realmente manejar,
coloca isso em prática, já vai mudar. Você quer aprofundar, você quer ser um craque, né, e ensinar outros gasometria, aí você entra no meu curso, tá? No meu curso, Comenta Gasometria, chega para você lá, para você aprender gasometria de vez. Veja, quantos minutos foram? Não sei quantos minutos, deixa eu ver, tá correndo aqui, não tenho contador, mas poucos minutos, né? E você aprendeu gasometria, uma coisa assim, que provavelmente a maioria de vocês nunca ouviu. Eu tenho certeza, porque todas as aulas que eu dou de gasometria, a maioria não sabia isso, né? E é uma coisa que muda muito o teu manejo de gasometria. Beleza, meus queridinhos? Né?